já para comentar, compartilhar e curtir nossas publicações. Hoje vamos falar sobre suicídio e, claro, com o enfermeiro Murilo. Enfermeiro Murilo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite aqui no programa Conexão Psicologia na TV Cangaço. Boa tarde, Andréia, boa tarde, Roque, boa tarde a toda a população de Pé de Serra, a população que está nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui com você, Andréia, né? O pessoal da TV Cangaço, o qual eu tenho a maior admiração. Já estive aqui presente numa outra oportunidade, não é? com o querido Alan, e é um prazer estar aqui para a gente discutir um pouco sobre o Setembro Amarelo. Sim. E falando no Setembro Amarelo, não tem como não falar da origem, né, enfermeiro Murilo? Exato. Que foi lá nos Estados Unidos, né, em 1994, através de um jovem, Mike, né, apenas de 17 anos, que infelizmente, né, foi acometido pelo suicídio. E aqui no Brasil veio o Setembro Amarelo a partir de 2015, e daí veio falar sobre o suicídio. Vale ressaltar que é lembrado não só durante este mês de setembro, mas sim durante todo o ano, todo momento. Vale sim estar falando sobre o suicídio, vale estar falando sobre a prevenção do suicídio aqui. E, claro, para estar evitando, né, esse acontecimento e que causa tanta dor, tanta angústia, não é verdade? E para começar, vamos fazer algumas perguntinhas, assim como faço com todos os convidados aqui. Vamos lá. Enfermeiro Murilo, ao longo da sua experiência profissional, você já se deparou com algum caso de suicídio? Vamos lá, Andréia. Veja só, essa pergunta é bem importante, né? E a resposta é sim, não só uma, como outras, né? Algumas já tive. Infelizmente, alguns pacientes que não suportaram a dor e infelizmente cometeram o suicídio. Mas teve um que me chamou muita atenção, que aconteceu no município de Cícero Dantas. Isso tem alguns anos já. Eu fazia um plantão toda segunda-feira lá em Cícero Dantas. E eu sabia que fiquei sabendo, né, depois do suicídio, né? Veja só, o rapaz, eles estavam numa festa, aniversário da cidade, e o rapaz, quando terminou a festa, foi para casa com a esposa e ele pegou a esposa depois traindo com um vizinho dele, né? Ele ficou desesperado, ele foi lá, amarrou uma corda e acabou se enforcando, se suicidou. Enfim, aí a polícia chegou, foram no hospital, eu fui lá fazer o reconhecimento do óbito. De fato, ele estava sem vida, né? Sem nenhum sinal vital, enfim. E eu fui informado de que o pai desse rapaz, esse rapaz na época devia ter uns 40 e poucos anos, o pai dele havia cometido suicídio também, né? E ele fez isso por conta da frustração e da traição da esposa, não é? Ele cometeu suicídio. E ele tinha um filho de 17 anos na época. E o filho, quando viu o pai morto, entrou em desespero e dizia também que ia se matar. E acabou que foi parar no hospital. E a gente lá, foi feita as medicações para que ele pudesse se acalmar. Enfim. E ele depois andou dizendo que ia fazer a mesma coisa, porque não ia suportar a perda do pai, a perda do avô, né, que já tinha há um tempo atrás já cometido o suicídio. E eu chamei o pessoal do CAPS na época e pedi que assistisse aquele garoto, né, de perto, para que as coisas mudassem e se iniciasse um tratamento com o próprio rapaz, não é? E assim foi feito. Como eu fazia os plantões lá toda segunda-feira, não é? Era dia de segunda-feira, passado ali uns 3 ou 4 meses, eu fui informado que o garoto também havia cometido a mesma fatalidade do pai. Ele também tirou a própria vida. Então, assim, essa foi uma coisa que... Foi um caso que me chamou muita atenção desse suicídio familiar, né? Que aconteceu primeiro com o avô, depois com o pai e depois com o filho.
Então, assim, esse foi um dos casos, como vários outros, até em Feira de Santana também, um rapaz que perdeu o relacionamento e acabou que tomou aquele veneno de rato, grosseiramente falando, chumbinho, e acabou perdendo a vida. E no ato, André, que ele tomou, ele morava de frente com a mãe dele. Assim que ele tomou o chumbinho, ele atravessou a rua, porque a esposa tinha ido embora, ela deixou uma carta dizendo que não dava mais e foi embora. Ele atravessou a rua, chegou na casa da mãe e disse: mãe, eu estou literalmente arrependido porque eu fiz uma loucura na minha vida. E a mãe perguntou o que foi. E aí ele disse que havia tomado o veneno de rato, na intenção de se matar, mas que já estava literalmente arrependido. A mãe pediu que ele se vestisse rapidamente e foi até a policlínica do Tomba, mas infelizmente ele já chegou sem sinais vitais. E esses casos aí chamaram a atenção. Teve outros também, inclusive uma vez no condomínio que eu residi em Feira de Santana, um rapaz também tentou diversas vezes cometer suicídio. Inclusive uma das vezes quem chegou para ajudar, né, nos primeiros atendimentos foi eu e um médico que era vizinho dele. E aí a gente iniciou o processo de massagem, enfim, chamamos a SAMU avançada, a SAMU veio e graças a Deus esse não teve êxito na sua tentativa do suicídio. Mas assim, depois que ele recuperou, a primeira coisa que ele disse quando estava bem para a própria família, que depois a gente foi chamado até pelos agradecimentos, né, porque tanto eu quanto o médico que estava lá, o vizinho dele, né, pelos primeiros socorros que a gente deu. A primeira coisa que veio foi o quanto ele estava arrependido de ter feito aquilo. Porque na realidade a pessoa no início ali, ela quer... Na realidade não é tirar a vida, é sanar uma dor. Exatamente. O suicídio ele nunca quer, né? Tirar ele não quer tirar a vida, né? Ele não quer tirar a vida, não. Na realidade ele quer sanar, ele quer acabar com aquela dor que ele está sentindo naquele momento e logo em seguida o arrependimento vem. E o arrependimento, assim, é praticamente em todas as pessoas que cometem o suicídio? Andréia, assim, alguns estudos que eu até andei observando, andei olhando, diz que a grande maioria do suicida, ele se arrepende no ato. Né? Ele se arrepende no ato ali que está cometendo isso, né? O fato que, infelizmente... do meu ponto de vista, é um problema de saúde mental, literalmente voltada à saúde mental. Algumas pessoas dizem, falta de Deus. Na realidade, eu classifico como um problema de saúde mental. Né? As pessoas procuram um médico para ver como é que está o coração, as pessoas procuram um médico para ver como é que está o rim, as pessoas procuram um médico para ver a diabetes, enfim, vários órgãos que a gente tem uma especialidade médica, né? E a saúde mental? A gente tem que ver que existem aí os psiquiátricas, existem aí as psicólogas aqui que eu dou todo o valor, que eu acho uma profissão de extrema importância, especialmente para as pessoas que estão com aquele indício de que está querendo iniciar na realidade a conversa sobre algum fato de pensamento suicida. Inclusive, algumas pessoas, antes de cometer o suicídio, eles começam, hoje com essa tecnologia que a gente tem, muita gente começa a pesquisar como é o suicídio, como amarrar uma corda, não é? Que isso já foi visto em alguns celulares, né? De pessoas que infelizmente cometeram suicídio, elas vêm pesquisando como é que dá o nó, como é que morre com a corda, com o lençol, enfim. É uma tristeza. Com certeza. E como identificar alguém que precisa de ajuda em risco de suicídio? É muito simples, André, assim, né? O que a gente tem que ter é um olhar bem atento. Sim. Porque, na realidade, se inicia de uma simples coisa. Se inicia de uma simples frustração. O início é uma decepção. O início pode ser o fim de um relacionamento, como o desemprego, a sobrecarga, a frustração de você achar que está sendo uma pessoa e que você tem expectativa para aquilo e quando na realidade começam a vir as críticas
às vezes elas são muito boas quando elas são construtivas, né? E às vezes as pessoas elas não conseguem administrar isso. Às vezes a pessoa fica pensando, poxa, eu faço tanto e não tenho nenhum valor, eu tenho feito tanto e as pessoas não olham para mim. Não tem o reconhecimento, exato, né? Exato, não tem aquele devido reconhecimento e às vezes isso, Andréia, quero deixar bem claro aqui, que às vezes isso acontece dentro de casa. Exatamente. Né? Na nos maioria, conflitos familiares. nos conflitos Exato. familiares que, tipo, ao invés do elogio, hoje as pessoas esquecem de elogiar os filhos, esquecem de elogiar o marido e entra ali, a esposa também, entra ali no lugar do elogio à crítica. Né? E às vezes a pessoa já não está bem, aí começa, poxa, eu estou triste, você não está vendo que eu estou doente? Aí a outra pessoa diz, você não tem nada. A chamada frescura, né? Você não tem nada. Exato. Quando na realidade a pessoa está passando por um problema e está todo na mente. Né? Está todo na mente. Então, assim, as pessoas, quando elas começam a deprimir, na grande maioria das vezes, elas começam a perder o interesse de fazer aquilo que gostam. Sim. Né? Aquele futebol que assistia, estou dando o caso aqui porque eu sou homem, vamos falar como... Né? Sim. O homem que gostava de assistir um jogo de futebol, ele deixa de assistir. A mulher que sempre foi vaidosa, que sempre gostou de passar um batom, vestir uma roupa, ficar bonita, atraente, ela deixa de fazer essas coisas. Às vezes ela deixa de cuidar, o homem, a mulher, o ser humano, ele deixa de cuidar da saúde, da higiene pessoal. Sim. Né? E assim começa aquela questão da pessoa começar, tipo, a deprimir. Ela vai deprimindo e ela vai sentindo e aquilo vai crescendo e ela vai falando, as pessoas não ouvem, ou se ouvem, elas fazem de conta que não estão ouvindo e está dizendo sempre, olha, você não tem nada. E muitas vezes, André, essa pessoa até procura o serviço médico. E quando chega no médico, a mesma coisa, fez exame, não deu nada no sangue, não deu nada no eletrocardiograma, o coração está bom. As taxas de colesterol tá tudo bom, não tem pressão alta, não tem diabetes. Pô, você tá ótimo. Na realidade, não é patológico do organismo ali, do fígado, do coração. Não, é da mente. Da mente. Né? Então, assim, a pior coisa é você chegar num serviço médico, você dizer que não está bem e o profissional olhar para você e falar o que você ouve em casa. Você não tem nada. Só o simples fato de você chegar a procurar ajuda médica por algum motivo, isso indica que alguma coisa está errada. É porque ninguém vai procurar um médico sem não estar sentindo alguma coisa. Perfeitamente. Né? Exatamente. E assim, enfermeiro Murilo, será que, tipo assim, até o pessoal da enfermagem, o médico, será que ele poderia fazer essa pergunta, tipo assim, como é que está o seu psicológico, como é... Poderia fazer essa pergunta? Óbvio. Porque a gente vê que é um pouquinho esquecido, assim, entre aspas, né? Com certeza. Que, tipo assim, o exame ali, os exames deram tudo ok, né? Tudo bem. Exato. Então, assim, é esquecido essa parte. E como é que está a sua saúde mental? Exato. Não é? Eu sinto essa falta, assim. Não estou criticando, sim, sabe? Assim, eu estou falando que eu exato, sinto. Essa falta de perguntar, como é que está a sua saúde mental? Eu acho que isso, no mundo de hoje, poder trazer para as outras áreas, né? O clínico, a enfermagem, dentre outras áreas, isso vai ampliar mais, né? Porque as pessoas vão começar a falar assim, tem alguém percebendo que minha mente não está bem. Exato. Né? Algo tem de errado ali. Perfeitamente. Quando você faz uma pergunta como essa, você sabe exatamente para onde mandar esse paciente. Exatamente. Né? E é uma coisa que realmente acaba sendo muito esquecido, até pela própria... às vezes a própria demanda hospitalar, pela quantidade de gente, não é? Aquele monte de gente, enfim, várias outras coisas, porque assim, a grande maioria das vezes a pessoa chega lá porque é dor. Eu estou sentindo uma dor no braço, quebrou o braço. Aí você identificou que quebrou, ortopedista. É um problema cardíaco, você sabe, você identificou, vai para o cardiologista. É um problema hepático, vai para o profissional do fígado, o hepatologista, né? Então, assim, quando você faz uma pergunta como essa, como é que está o seu psicológico? O que acontece? Você vai exatamente na ferida da pessoa. E quando você chega na ferida da pessoa, ela vai dizer que está doendo. Ela vai falar, não está bem. E às vezes ela cai até em prantos. Ela cai no choro porque ela queria justamente ouvir isso. E quando você, por mais que você não tenha nenhum tipo de habilidade, porque assim,
Sabe, Andréia, não é todo profissional que tem habilidade com saúde mental, não é todo profissional que tem habilidade com gestante, enfim, Sim. por aí vai. Por mais que você não tenha a habilidade de tratar uma pessoa com um problema de saúde mental, só de você saber para onde vai essa pessoa, você vai encaminhar, você já conseguiu mais de 50% do tratamento dessa pessoa. Né? E aí ela chega num profissional, um psicólogo, um psiquiatra, né? E depois os terapeutas que eu dou toda a importância, né? Sim. Ela vai começar a iniciar um tratamento e aceitar que está doente e ter a certeza de que as pessoas sabem que ela está doente. E aí é onde vem também um outro trabalho que tem que ser fundamental e obrigatório, que é o apoio familiar. Isso. Às vezes você é visto, às vezes a pessoa com problema de saúde mental, ela é vista como preguiçosa. Ela é vista como preguiçosa, que nada, isso é para não trabalhar. Que nada, é porque fulano não quer trabalhar. Né? Que nada, um problema sério, porque ninguém quer estar em casa o tempo todo. Como ninguém também quer estar trabalhando o tempo todo. O tempo todo. Né? Então, assim, existem ali uma moderação, você tem que trabalhar, você tem que estar em casa, você tem que se divertir, você tem família, enfim, tudo tem que ter um pouco de limites, né? Sim. Tanto para você se divertir, como para você... Tem gente que se afunda no trabalho, eu prefiro 1000 vezes estar no trabalho do que estar em casa, quando na realidade não é para ser assim. Se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada, é como, por exemplo, eu costumo fazer uma comparação, ninguém está feliz o tempo todo. Sim. E ninguém está triste o tempo todo. Exatamente. A vida da gente é um ciclo. Quem nunca sofreu? Quem nunca perdeu um parente? E às vezes tudo se inicia daí. De um sofrimento, de uma perda que você não entende, mas que você vai somatizando, e quando você pensa que não, você está mergulhado num mar de pensamentos que você não consegue administrar. Aí você entra com ansiedade, porque a ansiedade nada mais é do que o excesso de futuro que você tem. É aquela questão que você está ali, será que dá? Será que vai dar? Será que não dá? E se não der, estou esperando uma ligação, será que vai me ligar? O sofrimento pela antecipação. Antecipação. Ao contrário da depressão. Sim. Que você não consegue largar o passado. Isso. Seu passado está lá o tempo todo, te martelando, passou, mas aí, exato, que para mim pode ser bem fácil administrar isso, mas algumas pessoas precisam de ajuda, e essa ajuda vem de um profissional capacitado, como psicólogo, como psiquiatra, né, que vai dar um norte a essa pessoa, porque quando você deixa muito solto, a pessoa perde o sentido, e ela perde o sentido da vida, e aí, infelizmente, vem a depressão, e aí desculpa, gente, vem a depressão não, vem o desejo do suicídio, porque aquilo não faz mais sentido para mim. A vida não está fazendo mais sentido, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu falo, ninguém escuta. Não é? Aí tem gente que diz assim, vá para a igreja. Óbvio que todo mundo tem que ter religião, a pessoa até tenta. A pessoa até tenta, porque o suicídio, antes de você cometer o fato, a pessoa tenta umas coisas, mas não consegue. Infelizmente, o cérebro da gente, ele é altamente rápido. E você tem o consciente e o subconsciente. Isso. Não é? E quando você tem o consciente o tempo todo pensando numa coisa que você não consegue desviar o foco, é terrível. Não é? Então, assim, é onde dá-se o início para aquilo ali, a pessoa perder a motivação e, infelizmente, começar a pensar em atos suicidas. E o suicídio, ele sempre dá um sinal. Ele sempre dá um sinal. Não é dizer assim, só cometer o suicídio. Antes ele sempre deixa ali um sinal, mas é como o enfermeiro falou, às vezes a família não escuta, os amigos não escutam, acha que é brincadeira, é frescura, não vai acontecer. Exato. Mas só a pessoa que está passando por aquele momento sabe a dor que está passando, né? Que está sentindo ali. Né? Exato. Mas como prevenir o suicídio? Atenção. No meu ponto de vista, é a atenção. Como, por exemplo, diante de tudo que a gente relatou aqui, Andréia, é muito importante a gente ouvir as pessoas, né? Especialmente aquelas pessoas que estão um pouco deprimidas. Sim. Que você começa a ouvir dizer, não dormi bem essa noite. Exato. Começa assim.
essa noite não dormi bem. E aí você começa a ver essa pessoa ficar queixosa, ela está sempre se queixando de alguma coisa. E na grande maioria das vezes você escuta essa frase: rapaz, minha vida não faz sentido. Isso. Minha vida não faz sentido. Poxa, tá dando tudo dá errado. Na realidade não é tudo que dá errado. Você vê mais o que dá errado. Não é? Que várias outras coisas dão certo. Para você estar vivo tem um monte de coisa que acontece que dá certo. Isso. Então assim, só que você passa a ver as coisas que estão dando errado. Então esse tipo de comportamento é onde o familiar ele tem que estar atento. Sim. Não é? Porque assim, a pessoa ela começa a mostrar uma insatisfação absurda por tudo. Quando ela começa a mostrar essa insatisfação, é onde você tem que agir. O familiar tem que agir, tem que chegar para perto, tem que chegar e dizer: o que é que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? Você está sentindo o quê? Observar a mudança de comportamento, tanto físico, né, quanto verbal. Exato. Né? Perdeu a vontade de se alimentar. Isso. Perdeu a vontade de fazer coisas que sempre deu prazer a essa pessoa. Eu sempre gostei de jogar bola, parei de jogar bola. O que está acontecendo? Sempre gostei de andar montado. O que está acontecendo que eu não ando mais montado? Né? Então, assim, o familiar, ele pode ver isso. Se eu notar um comportamento diferente nos meus filhos, alguém da minha esposa, obviamente que eu vou prestar atenção. Assim, eu tenho certeza que vai acontecer na minha casa comigo também. Exatamente. Não é porque assim, é daí que você começa a identificar. É óbvio, Andréia, eu costumo até dizer, todo mundo surta. Só que a gente controla o nosso surto. Todo mundo surta, sabe, Roque? Você está aqui, você, por exemplo, você está fazendo o possível para colocar esse lápis em cima dessa caneta, obviamente que não vai ficar. Aí você perde a paciência e você joga lá. Ou então você dá um grito e xinga. É um pequeno surto que você teve. Só que é um surto de raiva que você jogou e você conseguiu reorganizar isso daí. Sim. E controlar. É claro que naquele momento de raiva você jogou a caneta lá e acabou. Né? Acabou. Aí depois você, ó a besteira que eu fiz, quebrei minha caneta, vou ter que comprar outra. O problema é quando você não consegue administrar isso. Quando você surta e não consegue administrar isso. Então, assim, surtar, todo mundo surta. Agora, obrigatoriamente, isso volta, porque ninguém está feliz o tempo todo e ninguém está triste o tempo todo. Com certeza. Né? E algumas coisas nos deixam contrariados. E quando a gente está contrariado, a gente quer, de alguma maneira, extravasar aquilo ali. Não é? Óbvio que a gente não vai sair batendo. Infelizmente, tem gente que sai, porque não consegue controlar, ou seja, está doente. Então, assim, você identifica, Andréia, os primeiros sintomas ali de uma pessoa que está com algum pensamento suicida é quando ela começa a dizer em casa que tudo está dando errado. E começa a gravidade maior quando ela começa a dizer que a vida não faz sentido. Tem uma frase também que ele já usa, enfermeiro Murilo, que é: quer dormir, assim, tipo, uma vontade de dormir, não acordar por tão cedo, ou uma vontade de dormir, se eu pudesse, eu dormia e não acordava mais. Eu queria abrir um buraco e sumir. Isso. É outra coisa também que a gente ouve muito, sabe, Murilo? Eu queria que abrir um buraco e desaparecer. E às vezes são coisas normais do dia a dia, André. São coisas normais do dia a dia que a pessoa não está tendo controle. O controle emocional, que o que está faltando é um ajuste ali com o próprio profissional capacitado para isso. Entende? Então, assim, às vezes é a falta do controle dentro de casa com os filhos, com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai. Não é? Então, assim, é super importante você ter muita atenção no seu familiar, especialmente aquele que se decepcionou com alguma coisa e foi uma decepção que você notou que essa pessoa ficou extremamente indignada. Então, começa por aí. E quando você nota isso, ouça bem essa pessoa, ouça bem seu familiar, ouça seu amigo, né, para que você leve ele, pelo menos, para o serviço adequado, para que ele possa iniciar um tratamento adequado com um profissional. A escuta sem julgamento, né? Exatamente. Mesmo sendo um familiar, ou um amigo, alguém próximo, sempre escutar essa pessoa sem julgamentos. E como o enfermeiro Murilo falou, direcionar essa pessoa para algum serviço de saúde para que os profissionais vá fazer um acompanhamento e também um encaminhamento adequado para os profissionais adequado
ali. E nisso a gente vem com a última pergunta do programa, onde buscar ajuda, enfermeiro Murilo? A gente sabe que tem o CVV, né? Exato, Centro de Valorização da Vida. O número é 188. É de extrema importância. A pessoa que tiver aflita, que tiver com algum sentimento de angústia, alguma frustração e que pensou em algum momento numa besteira, esse número, Andréia, o 188, são pessoas capacitadas, são pessoas que não é da sua cidade, são pessoas capacitadas que vão atender você, você não precisa nem se identificar, você vai dizer o que está passando, você vai dizer o que está sentindo, ela vai te ouvir, porque não tem nada pior, André, do que você procurar uma ajuda médica e você ouvir dizer, não, você não tem nada. Claro que você tem, se você procurou, você tem. Então, assim, tanto esse serviço, o SVV, como a pessoa em casa, o amigo, o patrão, né, o vizinho. Se você vê que só tem briga, se está tudo errado, se a pessoa está queixosa, está reclamando de tudo, ajude. Vamos procurar ajuda, vamos ver como é que a gente faz para poder ajudar essa pessoa. E outra coisa também, sabe, Andréia, que eu analiso, é depois o familiar do suicida. Sim. Depois do ato, né, concretizado, ele deixou toda uma família. Sim. E aí vem a frustração e a dor de quem fica. E às vezes a pessoa vira até ponto de referência. Você está vendo aquela senhora que é a mãe daquele rapaz que se matou. Isso é horrível de ouvir. Né? Isso é horrível de ouvir quando você vira ponto de referência. Não, ali é irmã, é esposa, ali é filho da pessoa, do rapaz que se enforcou. Deixa de ser chamado pelo o nome mesmo da pessoa, para ser chamado, né? O pai, a mãe, o irmão daquela pessoa que cometeu. Que cometeu, porque assim, ninguém quer. Tentando sanar uma dor que ela está sentindo e infelizmente ela não sabe administrar. E quem fica precisa ser cuidado também. Especialmente quando se tratamos da família do que cometeu o suicídio. Então, assim, quanto mais a gente puder evitar alguns comentários, né, de dizer ali é mãe do cara que se matou, é marido da mulher que se matou, é filho do rapaz que se matou. Então, assim, a melhor coisa é a gente tentar ajudar. Porque quando você não ajuda, se você não atrapalhar, já está ótimo. Exatamente. Né? Se você não atrapalhar, eu costumo dizer, sabe, Andréia, se você não sabe o que falar, não fale. Perfeito. Porque às vezes uma palavra, Roque, vem como um tiro, vem como uma facada. Se você não sabe o que falar, se você não sabe dar uma orientação, se você não sabe dar um conselho, não fala. Permaneça calado e diga, rapaz, eu não sou a pessoa certa, mas eu acho que você tem que procurar ajuda, mas que tem gente que vai tentar ajudar e infelizmente, por falta de conhecimento técnico, conhecimento, né, ela deixa de ajudar e às vezes acaba atrapalhando mais. Então, só estar ali ao lado e direcionar a essa pessoa a um centro, né, de serviço da saúde já está ajudando. Exatamente. Muito. Se você conseguir convencer e orientar essa pessoa, rapaz, procura uma intervenção médica, procure o médico. Eu não sou a pessoa ideal aqui, mas eu vou com você, eu estou aqui do lado, eu fico caladinho aqui, mas eu vou com você. Eu vou uma vez eu estava de plantão em Entre Rios, né? E aí, veja só, chegou um rapaz altamente surtado, 17 anos, de uma força fora do comum. Na época eu devia ter uns 29, 30 anos, né? E esse rapaz chegou e a mãe dele, evangélica daquelas que fervorosas, né? Que a gente chama. E aí, veja só, ele chegou surtado e para a gente fazer a medicação nesse rapaz, precisou que eu segurasse ele, eu deitei no chão, eu contive ele, segurei um braço e aí uma técnica segurou e o médico foi quem realizou a medicação. Nisso chamaram o pastor veio e aquela coisa, e aí quando o pastor chegou, minutos depois fez uma oração, o menino dormiu, né? O menino dormiu, obviamente por conta do efeito da medicação. Logo em seguida o pastor disse assim para a mãe, né? Isso aí foi uma coisa que me chamou muita atenção. Falou para a mãe, olha irmã, pode ficar tranquilo que a gente já repreendeu aqui os espíritos ruins, já caiu por terra. Ô gente, pelo amor de Deus.
Não foi os espíritos ruins. Foi um problema patológico. O que fez ele dormir não foi a oração. A oração ajuda muito, todo mundo tem que ter religião. Eu acho que todo mundo tem, independente dela. Mas você tem que ter religião. Mas não foi a medicação que fez ele dormir. Exato. Né? Porque assim, senão o Papa não iria adoecer. Né? Então o que aconteceu? E ele falou, pode ficar tranquilo que o resto a gente resolve. Né? Quando ele sair daqui, a senhora já leva para a igreja e a gente vai entrar com trabalho de descarrego, de não sei o quê. Óbvio que tem que ter a religião, mas não dessa maneira. Tem que ter intervenção médica com o apoio da religião, com o apoio da saúde, seja a religião qual for. Agora, o que você não pode é tentar fazer alguma coisa que você não é capaz. Isso. Porque o problema não é espiritual. Tem muita gente que acha, algumas pessoas acham, que o problema do depressivo, da pessoa, do suicida, enfim, até do psiquiátrico, o paciente psiquiátrico, que é um problema do demônio que está ali. Algumas pessoas pensam dessa maneira, infelizmente. Não, gente, na realidade é um problema psiquiátrico que precisa ser tratado, precisa ser assistido. Né? Então, assim, tá com um problema, junte a religião, seja evangélico, seja católico, seja espírita, enfim, seja qual for, junte a religião com a intervenção médica e com a família e com os esportes para que tenha um resultado bem bacana do que se busca, que é a cura. E todos juntos, né, conseguem a ter um bom resultado. Muitos religiosos, o número depressivo é alto. Marcelo Rossi, pai. Sim. Exatamente. O pastor de suicídio é alto. Exato, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Veja só, porque assim, uma vez eu tive uma conversa com um rapaz que eu achei super interessante, aqui em Pé de Serra, né? A gente conversando e ele falou assim, Murilo, uma pessoa me disse ali que meu pai não precisa fazer o tratamento mais não, tratamento de câncer. Não precisa fazer o tratamento mais não, porque Deus, ele é evangélico, né? Deus já entrou com uma providência e que vai resolver. Eu falei, pai, não faz isso não. Não, ele falou, aí ele me respondeu, não, eu não sou a favor não. Porque eu vejo tanto pastor morrer de câncer, eu vejo tanto pastor morrer, porque assim, poxa, teoricamente o pastor não deveria morrer. Gente, Deus deixou os médicos. Exatamente. A medicina foi Deus. O advogado foi Deus. Todas as profissões Deus deixou as profissões. Ali. Então a gente tem que se ajudar. Exatamente. Foi muito importante você falar isso, Roque, essa questão dos líderes religiosos doentes. Né? O padre Marcelo Rossi teve muito ruim. Né? E tantos outros. Né? Então, assim, a importância de você procurar intervenção médica, você juntar isso com a sua religião, você juntar com o seu esporte favorito e aos poucos você ir pegando o gosto pela vida novamente, o prazer de escrever. Hoje em dia ninguém mais escreve, a gente pega o telefone aqui e... Pastor conhecido mesmo cometeu suicídio. Aí, pastor conhecido, pastor. E capaz de cara top, cara lá em cima, tudo bem financeiramente. Mas aparentemente tudo muito bem e a dor por dentro. Exato. Uma corrente do cachorro. Mas infelizmente, é uma situação, você vê quantos trabalhadores, por exemplo, tem gente que trabalha em banco. Sim. Costuma cometer... Teve um profissional de saúde aí, há um tempo atrás, eu não sei se vocês acompanharam, um médico, ele usava medicações, medicações nele que são verdadeiros anestésicos. Ele morreu no plantão. No conforto médico, ele fez uma medicação nele, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. Ou seja, sentindo dor. Agora, a medicação que ele estava usando, Roque, é medicação para paciente terminal. Você vê, o profissional da saúde com a mente doente. Acabou, sem querer, tirando a própria vida, já acostumado com as medicações anestésicas, remédio para dormir. Não é? Então, infelizmente, é uma coisa que você tem que ter cuidado, você tem que procurar o profissional certo, você tem que ter muita atenção. E a família, no meu ponto de vista, talvez seja a peça mais importante no decorrer de tudo isso. A família é quem vive
né? Quem vive é quem sabe, é quem está vendo como é que o comportamento daquela pessoa. Passa mais tempo, né? Ali com aquela pessoa. Exato. Até mesmo porque você deixa de contar coisas do passado, como por exemplo, a gente tem aqui, como eu falei antes, o consciente e o subconsciente. Isso. A gente sabe que aqui ninguém está pensando no seu avô. Mas se eu falar no seu avô, você vai lá no seu subconsciente e lembra dele na hora. Exatamente. Né? Então essa é a jogada da saúde mental, do psicólogo, é trabalhar essas coisas, você voltar a entender, a voltar a ter gosto e prazer na vida de pequenas coisas, como nos simples atos de sentar e assistir um filme. Exatamente. De ler um livro, de ler a Bíblia e entender da melhor forma. Daquela maneira, porque assim, por mais que o pastor fale, eu tenho toda admiração e respeito pelos evangélicos, tenho toda admiração e respeito pelos espíritas, pelos católicos, mas por mais que fale, a gente tem que ponderar o que é bom pra gente também. Com certeza. O que é que me faz bem? E voltando rapidinho para o padre Marcelo Rossi, ele só conseguiu, né, superar tudo isso porque ele procurou ajuda médica. Ajuda médica. Ele não ficou assim, porque eu sou padre, eu não vou procurar ajuda médica, não, de jeito nenhum. Ele foi lá procurar ajuda médica, ele acreditou, né, em Deus e na ajuda médica. Exato. Né? Então, é sobre isso, né? E falar é a melhor solução. Falar a dor que você está sentindo, falar o que está acontecendo com você, claro, com a pessoa que você confia, porque parte primeiro daí, né, enfermeiro Murilo? Sempre tem uma pessoa ali que você confia, né? Então, assim, chegar e falar, essa pessoa te direcionar a um profissional, esse profissional, se for, né, de outras áreas que não seja aí da psiquiatria ou da psicologia, vai te direcionar para um psicólogo, um psiquiatra, né? Tem aqui o enfermeiro Murilo, um excelente profissional. Muito obrigado. Já aproveitar para agradecer, enfermeiro Murilo. Eu agradeço no Facebook. Eu tô sem. Aqui. Mas tem alguém aí online com a gente? A gente manda abraço. Eu nem peguei o link. Hoje nós temos abraços aqui, né? Abraços aí para Goia. Goia não perde nosso programa. A mãe de Nivaldo, não é isso? Não perde nosso programa. Mandar um abraço para a doutora Iranei, uma grande profissional. Está trabalhando, está em Riachão, Eu acredito que esteja assistindo. Eu não sei, eu não peguei o link. Você não me mandou o link. Eu vou mandar aqui. Aí, infelizmente, eu não consegui passar para as pessoas aqui. Um abraço para meus pais, para minha avó, que não perde o programa, o enfermeiro Murilo. Precisa ver, ela cobra quando eu esqueço de mandar o link. Que bom. Então, mandar um abraço para todos vocês que estão nos assistindo. Um abraço para Rodrigo Lima, para Alan Rodrigues. Tem mais? Raimundo Nonato, está lá no Rio de Janeiro. Pronto, abraço. Ele é transplantado no coração. Ele falou que o psicólogo é tão importante quanto o cardiologista. Exatamente. Exato. Exatamente. Certeza. Vai um abraço aí para... Tem mais fugiu. Ele já fugiu? Elimar Venezia, Ney Fernandes. Pronto. Ney, grande Ney. Um abraço, Ney. Edilson Carlinhos Júnior, vereador Edilson, falou que... Edilson. Grande abraço, Júnior. É o Júnior, né? Forte abraço, Júnior. Pessoa super do bem. Ótimo amigo, né? Pessoa super do bem. Tem mais abraços? E agradecer mais uma vez ao enfermeiro Murilo por ter aceito o convite, estar aqui conosco. Volte quando quiser. Eu não vou convidar não, viu? É isso aí. Quando quiser, você mandar um alô, manda uma mensagem aí, Andréia, que dia eu posso ir lá, para não chocar com outro convidado. E o espaço é todo seu também, da sua esposa, a doutora Iranei, que inclusive está aqui para ela vir qualquer hora dessas aí. Muito obrigado. Eu quero até parabenizar o programa, você, Andréia, o pessoal da TV Cangaço, que eu acho... Enfim, não posso nem falar, porque se eu falar vão achar que eu estou rasgando seda, mas eu acho a TV Cangaço show de bola, tanto aqui agora com as informações, como na área esportiva também, acho muito bacana, especialmente quando o Nivaldo vai fazer as narrações. Parabéns, Nivaldo, pelo seu trabalho, você sabe que eu sou um grande admirador seu, né? Quero mandar um abraço aí para você, estender aqui para o meu amigo Roque também, para o Alan, abraço Rodrigo Lima, abraço Neide Fernandes.
Quero mandar um abraço para minha esposa, Iranei, que está trabalhando, está em Riachão, os meus filhos, Gabriel, Ieixo, Neto, Artuzinho, que é o mais novo aí, né? Quero, enfim, abraçar o Júnior, o vereador, Alex de Senhor, e a todos vocês que estão nos assistindo. Quero agradecer também, Andréa, o convite. E informar, não é, que esses momentos são eles são muito valiosos, não é? Verdade. Quando você transmite o conhecimento, você aprende muito mais e você evita muitas coisas. Então, Exatamente. assim, é de extrema importância. Parabéns, Roque, pelo trabalho aí desenvolvido, e no que eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição. E para você que está nos assistindo, que precisa de alguma orientação, que precisa de alguma coisa, não tem dificuldade nenhuma. Quiser me procurar, meu telefone é aberto aí para quem quiser me ligar, mandar mensagem. Eu estou sempre à disposição, que pelo menos o profissional correto a gente vai indicar. Tá? Qualquer coisa é só me procurar, estou sempre à disposição. Aqui todo mundo sabe onde eu moro, sabe onde eu jogo bola com a turma toda lá do Cafundó, e qualquer coisa é só contar comigo. Muito obrigado, Andréa, pelo convite, obrigado à TV Cangaço, obrigado, Roque, e um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau.